Faraó aqui, família. Quem é esse Deus de Moisés e Arão que eu nunca ouvi falar? Aqui é Egito, meu parceiro. Tá achando que é só pedir folga e vai ganhar, hebreu? Agora vai trabalhar dobrado. Família, esse rio tá parecendo suco de groselha, né? Mas relaxa, isso aí deve ser algum truque de Moisés. Daqui a pouco passa. Tem rã na cama, tem rã no banho, tem rã na sopa, eu não aguento mais, família! Tô quase deixando esse povo ir, de verdade. Mas sei lá, depois eles não voltam mais, né? É cilada isso aí, né não? Só vai, leva tudo. Só sai daqui. Isso aqui tá muito doido. Olha essas paredes de água. Vai dar certo, confia. A água tá vindo. Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui. Gostaria também de cumprimentar quem irá nos assistir depois, quando esse vídeo foi editado e postado aqui no nosso canal do Lefama. É com imenso prazer que nós damos início a mais uma atividade do ciclo de estudos do Lefama. A atividade essa que é financiada pela Bolsa de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UEM. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a professora doutora Maria Tereza. Maria Tereza, muito obrigado. Eu já gostaria de te agradecer, em nome do Lefama, em nome da UEM de Campanha, por você ter disposto um tempo para vir conversar aqui com a gente, né, sobre o uso da egiptomania como uma ferramenta de ensino de história. Antes de eu apresentar a nossa palestrante formalmente, eu gostaria de dar 2 recados. O primeiro é que essa live é certificada, né, e para aqueles que têm interesse de obter a certificação, eu peço que vocês continuem com a gente até o final da live, né, que no final a gente irá emitir uma palavra certificada. Palavra essa que vocês necessitarão para preencher o formulário. O formulário já está, né, na descrição do vídeo. E aí, quando essa palavra certificada sair, a gente vai colocar aqui na barra dos comentários para vocês. E o segundo aviso é pedir para que vocês se inscrevam, né, curtam o nosso vídeo, isso fortalece o nosso canal, né, e deixa vocês ligados em tudo que está sendo produzido aqui no Lefama. Bom, sobre a nossa queridíssima palestrante de hoje. A professora Maria Tereza David João é doutora em História pela Universidade de São Paulo, com doutorado de sanduíche junto ao CRES, na França. Atualmente é professora adjunta de História Antiga e Medieval, na Universidade Estadual do Paraná, campus de Paranaguá, e membro do MITRA, o Laboratório de História Antiga Global, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, muito obrigado novamente. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de estudos. É com você. Qualquer coisa, é só me chamar. Bom, muito obrigada, Herbert, muito obrigada a todos que estão assistindo, o professor Igor também, né, que é o coordenador do projeto, pelo convite, né, é um prazer poder falar para vocês, né, falar sobre Egito, que é um tema que eu amo demais, então eu espero que a gente tenha uma noite bem agradável aí juntos, aprendendo um pouco sobre egiptomania, e especialmente de um outro tema que também me é muito caro, né, que é trabalhar com o contexto de sala de aula, né, então... Enfim, né, o Herbert falou um pouco da minha trajetória acadêmica, mas, né, uma parte importante que eu não passei para ele, né, não é culpa do Herbert, é minha de não ter passado, e que é importante, é que eu também sou filha da educação básica, né, então eu fiquei durante quase 20 anos trabalhando no contexto da educação básica, né, tanto com o ensino médio, com o ensino fundamental, e agora num curso de licenciatura existe uma preocupação muito grande, né, que é a preocupação com a formação de professores que vão atuar nesses espaços, né. E a gente sabe que a história antiga é uma área ainda muito deficitária nesse sentido, apesar de nos últimos anos ter muita gente bacana, muita gente importante que está se debruçando sobre ensino de história antiga na educação básica, também no ensino superior. Então, essa é uma reflexão
importante, né? Inclusive porque ela ajuda a justificar, inclusive, a presença da nossa disciplina nos currículos escolares, porque isso é sempre uma batalha, né? Volta e meia a gente se depara aí com questionamentos sobre se antiga e medieval, né, que entra também nesse combo aí, se deveriam estar, né, fazendo parte do currículo. Vide a última discussão, por exemplo, com relação à BNCC. Então, é sempre um embate e é sempre importante, né, a gente fazer esse tipo de discussão e trabalhar, né, com a perspectiva da história antiga, também articulada ao ensino da nossa disciplina. E aí, para falar um pouco sobre isso, pensando justamente na temática do evento, eu elaborei uma fala para vocês que está muito relacionada à forma como o Egito Antigo ele acaba chegando nos bancos escolares. Então, o pessoal que deve estar me assistindo aqui, quem tem interesse em Egito Antigo, a gente sempre começa, eu digo a gente, porque eu também passei por esse mesmo processo, por essa mesma trajetória. A gente sempre tem um fascínio pelo Egito Antigo, não é mesmo? Então, pensa-se no Egito Antigo, assim como eu pensava quando eu era criança, quando eu estudava o Egito Antigo, estava lá, né, no 6º ano, antiga 5ª série e tudo. Existe um fascínio que coloca o Egito um pouco nesse lugar de um mistério, né? Então, o Egito acaba se tornando justamente esse território, essa civilização para a qual a gente olha com um certo encantamento, mas ao mesmo tempo um encantamento carregado de um exotismo em relação a esse outro que se apresenta, a forma como ele se apresenta. E obviamente que longe disso ser natural, essa percepção ela é uma percepção construída por uma série de discursos e de práticas que foram se consolidando ao longo dos anos sobre essa civilização em particular. Então, a gente precisa, no primeiro momento, se tratando de ensino, entender, né, como é que o Egito Antigo chega nos bancos escolares, quais são as percepções que vêm a partir de, enfim, senso comum, da mídia, né? Existem muitos jogos, muitos filmes, séries que são consumidas por esse público e que têm o Egito Antigo como temática. Então, é importante perceber, né, de onde vêm as referências que essas crianças elas estão pegando sobre o Egito Antigo, para a partir desse fascínio a gente poder fazer, né, o jogo de transformar isso num ensino reflexivo, num ensino crítico, que acabe não reproduzindo certos estereótipos que são bastante característicos da civilização egípcia antiga e sobre os quais, ou pelo menos alguns dos quais, eu vou me debruçar ao longo da minha exposição, tá? Bom, partindo desse contexto, então, a gente tem, assim, né, uma certeza. O Egito definitivamente é pop, né? Então, em que sentido? O Egito, ele permeia o imaginário do Ocidente desde muito cedo. O Egito, inclusive, como produto de consumo em várias esferas, então eu falei, por exemplo, da esfera midiática, com programas de televisão, com vídeos, com jogos, com filmes, mas o Egito está aí para todo mundo ver, né? Então, esses dias, por exemplo, chegou até uma estudante minha muito querida e ela trabalha na praia, falou: nossa, professora, eu vi uma canga maravilhosa com motivos egípcios, quero comprar para a senhora, né? Eu falei: poxa, se quiser me dar de presente, eu vou adorar. Mas isso também nos dá um indicativo, né, de como o Egito não é definitivamente uma exclusividade da egiptologia, que é a ciência que estuda o Egito Antigo. Então, o Egito, ele está no âmbito do domínio público, as pessoas consomem conteúdo sobre o Egito Antigo, muitas vezes sem saber, mas estamos, né, o tempo inteiro sendo bombardeados com referências sobre essa civilização. E aí o que é interessante, né, é que estando no domínio público, também aparecem algumas versões e algumas visões do Egito, de Egitos alternativos, né? Em que sentido? É claro que a gente não pode também cair nessa tentação de que existe um Egito verdadeiro, né? Nós, enquanto historiadores, temos muito essa preocupação e essa consciência de que o passado também ele é reconstituído,
né, pelo olhar dos historiadores, e a gente chegar a uma verdade histórica de uma forma objetiva, como, por exemplo, lá os positivistas queriam, é algo que não cabe. Então, não é uma questão de buscar um Egito verdadeiro, mas esses Egitos alternativos, ou seja, essas representações, essas apropriações do Egito Antigo, que são feitas em temporalidades diversas, né, pós-Egito faraônico, especialmente, elas nos dão alguns indicativos muito interessantes para entender de que maneira esses usos também vão nos dizer a respeito das sociedades que estão produzindo esses discursos, essas novas narrativas. Porque eles vêm imbuídos de preocupações, eles vêm imbuídos de uma série de características que não são egípcias antigas propriamente ditas, mas também estão muito relacionadas a esse presente no qual esse Egito ele é apropriado. E é interessante a gente observar que essa apropriação é a apropriação de um Egito faraônico, de um período específico da história do Egito. Né? E outros períodos, como o período, por exemplo, greco-romano, um pouquinho com Cleópatra, ainda ele aparece, mas o Egito posterior, por exemplo, de dominação islâmica, isso é totalmente esquecido dessas narrativas, como se o que valesse, digamos assim, fosse esse Egito puro, né? Esse Egito dominado pelo poder de um faraó supostamente centralizador, soberano, divinizado. Então, a gente também tem essa preferência, esse recorte muito específico, quando a gente fala sobre essas apropriações sobre o Egito Antigo. E aqui, né, eu trouxe uma frase de um egiptólogo bastante importante, que é o Ian Shaw, e que ele vai falar o seguinte, né? A reinvenção do Antigo Egito para diferentes audiências e propósitos, excluídos de seu contexto antigo original e deixados para flutuar num vácuo pós-moderno, ao gosto do observador. Então, a gente também tem esses conflitos de narrativa, né, e percepções, né, de como essas apropriações elas podem ser feitas ou não. Aí isso me lembra também um artigo do professor Fábio Faversani, em que ele trabalha com o conceito de alelopoieses, quando, por exemplo, ele vai pensar nas diferentes reapropriações do imperador romano Nero, né, em diferentes temporalidades, e acaba fazendo uma associação muito interessante entre a percepção de Nero e as percepções modernas, na época, eu acho que era a época da eleição de 2018, né, que o Bolsonaro estava muito forte, e apropriações que falam, por exemplo, de um Bolsonaro. E aí ele fala justamente que não existe, né, essa verdade histórica a ser resgatada, e que a gente está sempre num movimento dialético, né, em que o passado acaba moldando o presente molda o passado. Então é um pouco dessa perspectiva que eu gostaria de trazer aqui, já pensando justamente, né, que o Egito é esse prato cheio aí para uma série de representações, e nem sempre representações que possuem um fundo ético, digamos assim, ou sejam muito legais. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui também. Então, pensando, né, no Egito e de que forma, na nossa sociedade contemporânea, ele vai sendo reapropriado, a gente sempre tem aqueles ícones principais que a gente conhece, né? E, sem dúvida nenhuma, um dos principais ícones do Egito Antigo é a faraó Cleópatra Filopátora VII, né? Então, a Cleópatra, né, imortalizada, por exemplo, por Shakespeare, e depois, na época, né, contemporânea, século XX, pela figura da Elizabeth Taylor, aquela mulher linda, aquela mulher maravilhosa. Então, a Cleópatra ela foi sendo reapropriada ao longo do tempo, sempre em torno de uma sexualização dessa figura, né? Então, a Cleópatra sempre representa esse mito erótico da sedução, é uma Cleópatra embranquecida, europeizada, né? Aquilo que a gente chamaria de fatale monstrum, né? Então, essa femme fatale, com seu poder de sedução,
foi capaz de virar a cabeça, né, de um dos maiores generais romanos, no caso, primeiro Júlio César e depois o Marco Antônio, e acaba sendo imortalizada por conta de sua beleza, né, e desses artifícios que ela usou nos jogos de poder ali do final da República Romana. E é interessante a gente trazer, porque é uma referência que provavelmente na sala de aula os estudantes vão acessar, eles vão saber, falam Cleópatra, eles vão saber quem é a Cleópatra, mas é interessante até mostrar que tipos de representações são feitas sobre essa rainha, no sentido de, inclusive, desconstruir, né, o discurso por trás dela. Então, a gente tem a Cleópatra como um dos ícones principais dessa sexualização do poder político feminino. Então, ela é um prato cheio para a gente trabalhar com questões de gênero, de como a mulher, né, no espaço de poder, ela é percebida na antiguidade, né, inclusive para fazer alguns paralelos interessantes com a própria posição da mulher, né, em cargos de chefia, digamos assim, nos dias atuais, e de como a Cleópatra, né, sendo uma faraó egípcia, ela tem a sua figura embranquecida. Então, é o branqueamento de um corpo africano. E hoje em dia a gente já tem uma série de debates que vão um pouco mais longe, que tratam da questão da racialização do Egito Antigo e que primam, né, por um outro extremo, de defesa de uma Cleópatra negra, né? Então, não é a questão de debater aqui exatamente se Cleópatra era negra, se ela era branca, porque a gente tem uma série de discussões sobre isso, né, da própria formação do Egito Antigo, mas é interessante perceber como essa é uma categoria que para nós hoje importa. Para os egípcios antigos não havia, né, essa distinção, né, que eles faziam entre brancos, negros, porque a gente sabe que isso é algo que se consolida mais na época moderna, especialmente, como justificativa da escravidão. Então, tem um artigo muito interessante do professor Fábio Amorim, que está atualmente na UDESC, e que trabalha um pouco com essas visões, né, racializantes sobre o Egito Antigo, e chega a mencionar alguma coisa sobre Cleópatra também. Então, entender de que forma a figura dessa rainha foi sendo articulada em diferentes temporalidades, em diferentes contextos, a partir de algumas perspectivas que, no caso, por exemplo, da defesa de uma Cleópatra negra, também está muito voltada a uma pauta identitária que é absolutamente legítima, né, ligada ao movimento negro, inclusive nessa tentativa de se conectar a um passado grandioso e não só colocar a África como o continente da escravidão, o continente da diáspora e etc. Então, temos, né, também no caso da Cleópatra, um elemento importante que é esse deslocamento, né, da agência intelectual dessa mulher para um fetiche romantizado e, obviamente, sexualizado, que acaba perpetuado em uma série de instrumentos, inclusive em fantasias de carnaval, né? Se a gente pensa, inclusive, né, que nada do que é feito é inocente, né? Então, se colocar uma fantasia de Cleópatra, né, com trajes muito curtos, aquela visão sensual da Cleópatra na publicidade, esses estereótipos eles se perpetuam e acabam permeando, né, e consolidando uma certa cultura histórica acerca dessa personagem que ela aparece naturalizada. Então, acho que o papel do professor, quando está numa sala de aula, é também buscar essas representações e, o tanto quanto possível, tentar desnaturalizá-las. Especialmente falando de Cleópatra, especialmente falando de Egito, né? E no caso de uma mulher egípcia, a gente tem uma outra categoria que atravessa tudo isso, que é a categoria do orientalismo, como bem, né, observou o Eduardo Said nessa representação do Ocidente sobre o Oriente. Então, esse outro, né, oposto ao Ocidente, que seria o quê? Civilizado, né, que seria um modelo de retidão, ele é contraposto automaticamente ao Oriente, em que há, enfim, né, uma sexualização dos corpos, uma certa barbárie, uma certa selvageria, e a figura da Cleópatra, desde os tempos, inclusive, do Império Romano, acaba recebendo bastante, né, dessas leituras, né, ocidentais sobre corpos e personagens orientais, né, se formos usar essa categoria.
O outro ícone importantíssimo, né, se a gente for pensar nas referências que nós temos sobre o Egito Antigo, é a rainha Nefertiti, né? Então, o busto de Nefertiti, ele hoje encontra-se no Museu de Berlim, e ele é super disputado, digamos assim, porque há, inclusive, debates sobre a própria repatriação, né, desse busto, porque ele é icônico no que diz respeito ao Egito Antigo. Então, a Nefertiti, novamente, uma outra mulher, né, não é por acaso que essas mulheres aparecem também, ela é considerada um símbolo, digamos assim, mundial da egiptologia, só que esse busto carrega consigo também, né, coisas que a mídia e os produtos em torno de Nefertiti não deixam entrever facilmente, a gente precisa ir um pouco além para conseguir registrar essas categorias, é que também ela foi encontrada num contexto fruto de escavações coloniais, na época do imperialismo, né, europeu, e por disputas também que são absolutamente, brutalmente desiguais. Tá? Então, a gente tem, inclusive, a própria Nefertiti pode ser usada de alguma forma, juntamente com a Cleópatra, como um exemplo também de um ícone do Egito Antigo que é palatável para os europeus, porque ela se torna um símbolo de beleza, né? Ela se torna um símbolo dessa estética universal, por isso ela acaba sendo tão disputada. Mas se a gente olha os traços dessa mulher, são traços que se assemelham, né, ao que a gente poderia encaixar num padrão mais europeizante, né? Então, é um corpo esguio, é uma pele clara. Então, tudo isso também está muito relacionado a esses jogos de poder que se colocam aí por trás desse ícone tão divulgado e tão conhecido sobre o Egito Antigo. E por que eu estou trazendo isso? Justamente para a gente poder compreender, né, essas principais imagens. É claro que eu estou fazendo uma seleção e um recorte aqui, mas compreender, né, alguns desses principais ícones que a gente vê popularizado na cultura histórica e que provavelmente estudantes do ensino básico acessem, né, por meio das coisas que eles consomem. Tá? Então, é importante que a gente saiba quais são, mas também, né, buscar enxergar de uma forma um pouco mais aprofundada o que está por trás desses ícones, como que essas imagens, né, elas acabaram sendo estereotipadas, por que se tornaram ícones da maneira como são, que tipo de representações, né, elas enfim, né, acabam se espalhando. A gente precisa pensar nessas questões. E aí nós temos também o outro agora, um homem, que é o faraó Akhenaton, que é super polêmico, inclusive, e que também gera algumas dessas imagens, esses Egitos alternativos, essas apropriações do Egito Antigo que nós vemos aí atualmente, tá? Então ele tem um apelo popular e místico, né, muito grande, porque ele é retratado de várias formas, né? Desde um visionário monoteísta, que teria sido, digamos assim, uma espécie de um ancestral, né, de uma certa cristandade ou alguma coisa assim, né? Muitos egiptólogos, inclusive, vão comprar o discurso de Akhenaton como um primeiro monoteísta, em virtude da reforma religiosa que ele empreende no Egito, em que ele bane o culto aos outros deuses do panteão e acaba legitimando o culto a ele mesmo e a Aton, o disco solar. Então, há uma discussão enorme, inclusive, em virtude da natureza, né, desse culto. É o monoteísmo? É enoteísmo? Né? O que é isso? É uma bilatria? Então, existem discussões bastante acirradas no campo da egiptologia, mas para fora ele também acaba, por conta da prevalência, inclusive, do pensamento cristão, sendo colocado nesse patamar de primeiro monoteísta, né? De outro lado, também existe uma discussão em torno do Akhenaton como um tirano, como um herege, né? Como um faraó que teria, inclusive, sofrido de doenças mentais e por isso teria feito o que fez e tal. E aí, né, chama mais atenção ainda, porque a arte amarniana, ela rompe com os cânones tradicionais do Egito Antigo, e a gente tem uma representação de Akhenaton com um corpo um pouco mais
afeminado, digamos assim, exótico, né? Se a gente for pensar em padrões, né, heteronormativos, talvez, e ele é colocado, então, nessa figura de mistério. Né? Muito embora os egípcios não retratassem na sua arte, não tinham a pretensão de retratar a realidade, havia muito mais simbolismo, enfim, do que necessariamente retratar aqueles corpos exatamente como eles eram. Mas, enfim, isso é um prato cheio para que as pessoas criem inúmeras teorias sobre Akhenaton, inclusive de que ele seria uma reencarnação de Moisés. Existem uma série de coisas que vão permear o imaginário, né? E aqueles que pretendem se aventurar, possivelmente na pesquisa sobre o Egito Antigo, vão acabar recebendo, porque volta e meia, sei lá, sabe, dar uma palestra sobre o Egito e tal, vai chegar alguém perguntando, mas o Akhenaton, sempre com essa aura de mistério, e pode apostar que em algum momento vão tentar associá-lo a Moisés, né? Então, diante de tudo isso, diante de todos esses emblemas e diante de todos esses símbolos, né, que foram popularizados sobre o Egito Antigo, tem um artigo que eu gosto bastante, que é de um egiptólogo espanhol hoje radicado na França, que é o professor Juan Carlos Moreno Garcia, em que ele tem um título muito provocativo, que é, né, a disciplina amaldiçoada, referindo-se à egiptologia. Né? Então, em virtude de uma série de isolamentos da egiptologia em relação às outras ciências sociais, desses discursos, né, normalmente muito fundados no colonialismo, e discursos que são, às vezes, um prato cheio para descobertas espetaculares. Então, quem assiste, né, canais como o History Channel, Discovery Channel, vocês vão perceber que há uma série de programas muito sensacionalistas, inclusive, a respeito do Egito Antigo. Então, eu coloquei como um exemplo ali um documentário da Discovery falando sobre a maldição de Tutankhamon, que também é outra ideia sobre o Egito Antigo que é muito colada na cultura histórica e no imaginário popular. Né? A ideia de que o faraó Tutankhamon teria, enfim, né, lançado uma maldição sobre aqueles que violaram a sua tumba intacta no momento da sua descoberta lá no começo do século. Então, toda essa questão, né, ela acontece em virtude do fato de que em poucos anos, boa parte daqueles que haviam adentrado efetivamente na tumba terem morrido, né, ou por causas naturais, enfim. Mas isso gerou especulações e uma série de questões em torno da figura desse faraó que alimentam esse ideal, né, de exotismo sobre o Egito Antigo. E aí o Juan Carlos Moreno Garcia, ele é muito corajoso nesse artigo, eu acho que a gente pode colocar por aí, no sentido de ele ataca, eu posso dizer que é um ataque mesmo, a egiptologia tradicional e ao fazer egiptológico tradicional como sendo também responsável pela produção desses ícones estereotipados. Porque não é um problema, enfim, você ter uma referência na Cleópatra, mas ele entende, né, a construção da própria ciência egiptológica como uma ciência que, além de pautada em práticas coloniais, altamente eurocêntricas, etc., alimenta também um imaginário exótico sobre o Egito Antigo. Porque, primeiramente, a gente tem o interesse sobre o Egito Antigo por meio de uma perspectiva bíblica. Então, a arqueologia como um todo, lá no século XIX, início do século XX, boa parte da preocupação que se tinha em relação ao Egito Antigo era também provar cenários que apareciam no contexto bíblico, né? Então, a gente tem o cenário do Êxodo, por exemplo, José do Egito. Então, havia essa preocupação em fazer essa associação. E aí, a gente também tem, né, uma apropriação, especialmente na era vitoriana, na Inglaterra, de um Egito eterno, que eu também vou abordar um pouco mais à frente na minha fala aqui com vocês. Então, a gente tem essas preocupações que acabam fazendo com que o Egito, por parte dos próprios egiptólogos, seja visto somente pelos seus aspectos espetaculares.
Então, mais do que um estudo, né, histórico, digamos assim, em que haja uma preocupação em teorizar esse estudo, em se fazer uma análise crítica, o que prevaleceu na egiptologia durante muito tempo, e que, segundo Juan Carlos, inclusive, permanece até hoje, é o espetacular. Né? É uma nova descoberta, e os egiptólogos vão atrás disso muito também porque isso dá fama. E eu acho que um dos maiores expoentes disso, né, é o ex-ministro das Antiguidades do Egito, egiptólogo também, Zahi Hawass, né, que é uma figura super conhecida de documentários e que, né, envolto em uma série de polêmicas também, mas ele sempre foi um grande pavão da egiptologia, inclusive com abordagens muito sensacionalistas, porque isso realmente dava uma publicidade muito grande em torno da sua figura, né? Então, o Egito, né, no imaginário popular, além dessa relação com o contexto bíblico que eu mencionei anteriormente, ele também está muito ligado a essa arqueologia do século XIX, pelo menos como ela era percebida, que foi imortalizada por figuras como o Indiana Jones. Né? Então, esse aventureiro que vai atrás, enfim, de ícones e de tesouros e que acaba arrastando e destruindo tudo pelo caminho, porque o que importa no final é a posse daquele objeto misterioso, daquele fetiche por um objeto, tipo, sei lá, o Santo Graal, né? Como tem nas histórias do Indiana Jones. E aí a gente tem esse imaginário popular sendo construído também e mediado por essas referências, sendo que uma das mais célebres, na verdade, é essa associação entre o Egito Antigo e a alienígenas, né? Aquele programa, por exemplo, Alienígenas do Passado, vai falar da construção das pirâmides e de outras, né, supostas evidências de que havia uma presença alienígena no Egito Antigo. E essas referências estão chegando na sala de aula. Né? Então, se você fala em alienígenas, Egito Antigo, vai ter meia dúzia de aluno ali que vai ficar oriçado. E a gente precisa mostrar para esses estudantes que, no caso específico, por exemplo, né, dos alienígenas, isso também está muito imbuído de uma lógica racista, né? E entender como a própria televisão dá margem e dá espaço e legitimidade para a pseudociência. Né? E por que é uma lógica racista? Porque é muito mais fácil eu admitir que aqueles monumentos grandiosos foram construídos por ETs do que crer na agência dos próprios africanos da sua história de poderem ter construído algo tão grandioso. Né? Então, o Moreno Garcia, ele fala, né, que a cultura popular e a mídia consideram a egiptologia como provedora de entretenimento e ilusão para o nosso presente. E, segundo ele, a culpa, né, do Egito Antigo se tornar esse produto de entretenimento muito deslocado de análises mais teóricas e mais sérias, né, é dos próprios egiptólogos. Inclusive, no próprio campo da história, eu mesma, quando decidi estudar Egito Antigo, sofri uma série de comentários super negativos, como se Egito Antigo fosse uma sub-área. Né? Estudar Egito Antigo não era tão válido quanto estudar a história do Brasil, ou história do Paraná, que era o caso aqui do contexto em que eu me formei. Então, há essa ideia, inclusive, de que o Egito é algo pitoresco, né? Que não é enfim, um objeto de estudo tão válido quanto outros, muito por conta dessas percepções que se consolidam aí nesse imaginário. E nós tivemos também, no próprio seio da egiptologia, os verdadeiros Indiana Jones, né? O caso de Giovanni Belzoni, que está nessa imagem ali. Se você entra, né, numa das 3 grandes pirâmides, agora não me lembro exatamente qual, ele assina o nome dele lá, enfim, né? Sem preocupação nenhuma com preservação do monumento histórico, nem nada. Né, que é essa era da arqueologia, de caçadores do tesouro, que não tinham né, preocupação com a preservação do contexto arqueológico, faziam, né, o uso, inclusive, de explosivo para abrir tumba e trazer esses achados espetaculares, e também, né, mediados ali por saques, tráficos de objeto, desmonte de monumentos e artefatos, assim, a rodo, como diz a história, né? Bom, trazendo de novo, né, uma citação do Moreno Garcia, vocês podem ver que eu gosto muito, né, do Moreno Garcia desse artigo, né, ele fala assim, ó, as descobertas futuras irão abastecer a empolgação do público e dos patrocinadores e patrocinadoras, vejam bem que isso é importante.
atrair a atenção da mídia e promover um comportamento similar entre os arqueólogos, pavimentando assim o caminho para novas pesquisas em tumbas, templos e áreas residenciais de prestígio. O que significa isso, né? Que o patrocínio para as escavações, por exemplo, ele era mais facilmente, ou ainda é, mais facilmente obtido se ele se foca nesses grandes ícones do Egito, né? Como os grandes templos, como as tumbas, inclusive porque a religião funerária também exerce um fascínio no imaginário. Isso significa que outros aspectos da sociedade egípcia acabam sendo negligenciados por não serem considerados tão importantes. Então, a gente tem uma reputação, né, da egiptologia que vai recair muito mais sobre esses achados fantásticos, espetaculares, do que sobre uma reflexão mais histórica e mais sociológica, como eu falei anteriormente para vocês, né? E aí vem, né, eu acho que um dos pontos principais quando a gente pensa em egiptomania, em reapropriação do Egito Antigo, que é essa associação do Egito como essa terra de fascínio e terra de mistério. E de como essa percepção, né, como essa terra de mistério, como esse lugar longínquo que representa ali um passado supostamente perfeito, está muito associado ao contexto do século XIX, no contexto dos nacionalismos e dos imperialismos, e é quando o Egito é efetivamente apropriado por elites europeias conservadoras, que temiam, na época, o avanço de movimentos democráticos, né, que são bastante característicos desse século XIX, e vão usar, né, o Egito como um exemplo, né, de um ideal muito próximo daquele que eles defendiam, que seria de um governo despótico, de um governo patriarcal, no qual o faraó barra rei, né, pensando nessa associação de contextos, seria o provedor da população. Então, essa ideia do Egito como terra de fascínio e terra de mistérios nada mais é do que uma apropriação reacionária sobre o Egito Antigo. E aí nós temos, então, a construção desse mito do Egito eterno, né? E o que seria isso? O Egito fica confinado a esse passado faraônico, a esse passado idílico, digamos assim, distante, né? Como se houvesse uma associação, né, bastante grande entre aquilo que ficou para trás, aí o que vem depois, sei lá, Egito Islâmico, como eu falei, é um hiato, não se fala sobre isso, e o século XIX, né, do Egito em poder otomano, em poder árabe, que seria, digamos, uma desvirtuação desse ideal da época faraônica. Então, se coloca o Egito nesses dois polos, né? Como se a história do Egito se resumisse ou esse passado faraônico, imortalizado nas narrativas, inclusive imortalizado nos museus europeus, porque teremos, então, a apropriação de ícones e símbolos egípcios que vão encher os museus europeus dentro de uma narrativa, de uma construção da própria civilização europeia, como o primeiro modelo de Estado territorial e despótico, que depois teria dado origem a outros, né? E esse Egito agora apropriado pelos árabes, enfim, que seria uma corrupção desses valores que deveriam ser revertidos. Mas nós temos, então, essa apropriação pelas elites europeias desse passado como algo no qual se inspiravam, né? Mas de uma forma ainda muito conservadora. Então, a arte do período também expressa uma série de elementos que tem a ver, como vocês podem colocar aqui, inclusive, com a narrativa bíblica, obviamente, porque se a gente está pensando também nessa reapropriação, a gente não pode deixar o elemento do cristianismo de fora disso. Aí começa-se, né, especialmente na Inglaterra, uma série de construções, né, essa origem da egiptomania, ela se coloca aí, em que a gente tem uma série de construções imitando, enfim, símbolos egípcios, motivos egípcios, que vão fazer parte da arquitetura pública da cidade de Londres, por exemplo, né? Então, a gente tem o Crystal Palace de Londres e dois colossos egípcios que foram construídos ali em 1850. Aqui também a gente vai ter um interesse
acentuado sobre o Egito Antigo, em que mulheres, por exemplo, né, então egiptólogas, e se tem uma chancela supostamente científica, né, vão desenrolar a múmia, fazer o desenfaixamento de múmias, então isso era algo público que era feito, né, se abriam as múmias e aí isso era um grande evento público em clubes e etc, e destruía, né, essas, né, destruir as múmias e, inclusive, há uma própria falta de respeito, né, com os restos mortais dessas pessoas que faleceram ali há bastante tempo. Pó de múmia, então, se torna um negócio super célebre, né? Então, havia pessoas que consumiam pó de múmia, que era efetivamente feito com pó de múmia. Então, as múmias eram incineradas para que fossem produzidos cosméticos que se dizia serem bons para a pele. Então, a gente tem o pó de múmia como uma das expressões da egiptomania do período. Aqui um outro exemplo, né, dessa influência de arquitetura egípcia na entrada de um cemitério também, né? Então, tem a Avenida Egípcia no Highgate Cemetery, em Londres também, todos da época vitoriana. Joias também, que vão ser fabricadas em motivos egípcios, enfim, né? Então a gente tem esse mito do Egito eterno e essa apropriação misteriosa desse passado, bastante atrelada ao estudo da egiptologia, e a gente tem, né, a história de períodos inteiros que acaba sendo reduzida também a uma mera enumeração de estátuas e monumentos, porque se, né, do Egito Antigo, o que interessa é o quê? Né? A beleza, esses grandes objetos, a religião, né? Essa mistura aí de antiquarismo e tal, e essa apreciação romântica, né, do Egito Antigo, a gente tem uma ciência que acaba basicamente sendo reduzida a uma listagem de monumentos bonitos, né? Então, em 1872, a gente tem a publicação de um livro, né? Esse aqui acho que é do Mariette, do Auguste Mariette, um francês, em que ele deixa muito clara essa percepção, né? Cada monumento carrega em si seu interesse artístico e religioso e basta-nos registrar cuidadosamente as formas e as inscrições. Então é isso, o trabalho do egiptólogo é registrar formas e inscrições, e o fazer egiptológico que ainda é muito presente, especialmente nos contextos europeus. Aí temos as associações e sociedades não profissionais, né, que alimentam também isso, porque são as patrocinadoras, muitas vezes, das escavações no Egito Antigo, né, que dão suporte financeiro, enfim, para projetos e para pesquisa, e que também, né, são associações de amadores que estão muito imbuídos dessa lógica, né, orientalista do Egito Antigo e vão acabar patrocinando aquilo, obviamente, que é do interesse deles. É o caso da Société Française d'Égyptologie e da Egypt Exploration Society, né, duas associações muito importantes e que surgem, né, inclusive voltadas, como é o caso da Associação Inglesa, para associar o Egito ao Antigo Testamento, tá? Então, especificamente, né, esses movimentos todos, a gente rotula sob a chancela do que a gente chamaria de egiptomania, que é um conceito bastante discutido, ele é ambivalente, porque ele traz uma série, inclusive, de significados, mas ele se populariza mesmo com o francês Jean Leclan, em 1969, que vai definir, em linhas gerais, o Egito Antigo e a apropriação do Egito Antigo, essa egiptomania, como sendo fascínio, obsessão ou entusiasmo fantasista pela antiga civilização egípcia. Então, vem muito na coisa da mania, né? Então, uma coisa meio, como é que a gente pode dizer? Meio do descontrole. Então, eu mesma tinha um pouco de preconceito com o estudo de egiptomania, porque eu pensava, eu vou ficar lá estudando o pessoal que fica aí usando colarzinho egípcio, o que isso tem a ver? Não, isso tem muito a ver, né? Mas essa associação da egiptomania só com esse aspecto da mania pelo Egito Antigo, ela acaba desqualificando, inclusive, essa área como um campo de estudos válido, né? Aí a gente tem percepções posteriores, como a do Jean-Marcel Humbert, de 1989, em que ele fala assim, bom, então a egiptologia né, a egiptomania é toda a reutilização de elementos e temas decorativos do Antigo Egito, tá? Aí eu trouxe uma imagem de uma construção na cidade de Tatuí, do interior de São Paulo, que é uma pirâmide,
né? Então, claramente inspirada nessa reutilização desses elementos. Então, em 2002, a gente já tem uma interpretação um pouco diferente, né, que diz que egiptomania é o uso da antiguidade egípcia, seja por replicação, apreciação ou adaptação, tentando sair um pouco dessa ideia de que é só mania pelo Egito Antigo. Então, entra muito também em contato com as discussões sobre usos do passado, né? No caso dos clássicos, a gente tem a área de recepção, que é uma área muito forte, e o Egito Antigo acaba entrando um pouco mais tardiamente nessas discussões, mas, né, a partir, então, do século XXI, tem-se uma interpretação agora, né, um pouco diferente, um pouco mais alinhada a esses estudos sobre usos do passado. E aí nós temos as várias subdivisões da egiptomania, né, que, de acordo com o egiptólogo português, que é o Salles, né, são todos avatares do orientalismo. Eu acho essa expressão absolutamente genial. Que daí a Tutmania, que é esse fascínio pelo Tutankhamon, Múmia mania, que a gente viu alguns exemplos aqui, a Marna mania, que se refere ao período do Akhenaton, enfim, todos esses com essa coisa aí, essa apropriação meio mística do Egito Antigo. E aí, assim, né, pensando em Egito Antigo e ensino, para a gente se encaminhando, né, para a parte final da minha exposição, não para a conclusão, mas para a parte final, a gente tem algumas preocupações interessantes que eu acho que valem a pena, né, ficou um pouco desconfigurado ali, peço desculpa para vocês, mas algumas preocupações que eu acho importantes, né, quando a gente pensa em ensino, né? Então, hoje a gente tem uma revisão, inclusive de paradigmas, ou, como diria o professor Roberto Marinello, das próprias formas ou formas da história antiga, né? Que deixa de ser, né, um campo voltado à construção dos nacionalismos, etc., para agora a gente começar a pensar nessa antiguidade por meio de perspectivas que nós chamamos globais, que tem como foco as conexões, né, e os contatos entre as diferentes civilizações, especialmente no âmbito do Mediterrâneo. Então, isso se dá também por conta do contexto dos séculos 20 e 21, especialmente da parte final do século 20, de globalização, de migrações, né, que vão fazer com que a gente também passe a se preocupar efetivamente muito mais com esse mundo cada vez mais integrado, mas também cada vez mais excludente, né? Porque a gente vê que não há espaço para todo mundo, a gente tem crises migratórias acontecendo no nosso mundo aí o tempo inteiro. Então, existem, basicamente, duas renovações acerca do estudo da história antiga que tem que estar na nossa preocupação quando a gente pensa no ensino da nossa disciplina, especificamente sobre o Egito Antigo, que é essa perspectiva mais conectada, e, de outro lado, aquilo que nos interessa um pouquinho mais também, é de que forma, né, os usos do passado, os usos da antiguidade, também nos ajudam a evidenciar certas lógicas que subjazem, né, esses discursos e apropriações da antiguidade. Então, aí a gente tem, né, os estudos clássicos, como eu falei, sendo pioneiros nessas discussões sobre os usos do passado, mas agora a gente também tem que trazer isso, né, com um pouco mais de densidade e aprofundamento para o caso do Egito Antigo. Então, a gente vê, por exemplo, as apropriações coloniais do Egito Antigo, na época do Nasser também, de que forma as antiguidades elas foram mobilizadas para enaltecer esse líder. E aí a gente fica pensando, né? Porque os usos do passado, eles também estão muito centrados nos usos que os colonizadores fizeram sobre o Egito Antigo. Então, a gente pode trabalhar, né, o papel da egiptologia enquanto uma ciência colonial e eurocêntrica na propagação desses estereótipos, né? A gente pode pensar na apropriação do Egito pelas elites europeias, mas aí a gente tem que pensar também uma coisa, né? Até que ponto será que essas abordagens de uso do passado elas rompem com algo fundamental nas preocupações atuais da história antiga, que é romper com o eurocentrismo epistemológico? Porque a gente ainda está, né, de alguma forma, trabalhando com a lógica do colonizador, de como ele se apropria desses passados, de como o Egito é apropriado nesses discursos. Então, pensando, né, numa pedagogia, vamos usar o termo aí da moda, decolonial, até que ponto, né, esse tipo de abordagem numa sala de aula atende essas necessidades de constituição, né, de emancipação dos sujeitos de acordo com uma pedagogia crítica.
Então, acho que a gente precisa também pensar qual é o nosso lugar enquanto professores, né? O que a gente entende enquanto educação, o que a gente quer quando a gente está ensinando aquele conteúdo. A gente quer reproduzir as mesmas lógicas ou a gente pode fazer com que esse conteúdo permita uma reflexão capaz de ajudar na emancipação desses sujeitos, na emancipação desses discentes. Então, essa é uma provocação que eu faço aqui, na verdade, alguns questionamentos, para os quais eu não vou ter uma receita de bolo, obviamente, né? Mas a gente pode discutir alguns exemplos importantes, né? Então, se a gente pensa no estudo da egiptomania, né, que até então muito focada na perspectiva do colonizador, por que não, né, a gente mudar um pouco o foco, né, eu coloquei ali destacado, e pensar nas apropriações do Egito Antigo no seu uso, por exemplo, pelos grupos subalternos, porque a gente tem uma série de exemplos, né, a respeito disso. Então, a gente viu, por exemplo, o caso de uma Cleópatra negra. Isso é importante, né, porque isso vem de pautas identitárias do movimento negro, né, e como é que esse passado ele é usado, né, em pautas sociais, políticas, identitárias. Na minha percepção, né, isso ajuda a fortalecer algumas identidades culturais, especialmente na sala de aula, porque faz com que as crianças também reconheçam essa antiguidade e esse Egito Antigo também a partir de uma diversidade de experiências e também de perspectivas históricas, que não é mais aquela história contada como tradicionalmente sempre foi, né, por um olhar eurocêntrico, por um olhar embranquecedor. Então, isso, né, especialmente quando a gente está trabalhando, né, com ensino público, eu diria, no geral, pode ser uma ferramenta importante, muito poderosa, né, para gerar pertencimento, né, e empoderamento também em comunidades, como é o caso, né, da comunidade negra, que a gente sabe que acabou historicamente marginalizada, invisibilizada, subrepresentada. Então, pensar, né, nessas apropriações ou na própria, né, representação de vamos pegar rainhas importantes, né? De como isso também é importante dentro de uma pauta de empoderamento feminino, certo? Né? Sem cair no orientalismo, sem cair naquelas representações que a gente viu ali no início da minha exposição, mas eu acredito que mudando um pouco a perspectiva, a gente também consiga trazer uma outra visão que, a meu ver, seja importante, né? Usando o Egito Antigo como uma ferramenta para empoderar, né, essas crianças ali, especialmente aqueles que vêm dessas comunidades mais marginalizadas. Então, como a título de exemplo, né, a gente pode usar, no caso do Brasil, o Olodum. Né? Os alunos agora de sexto ano já é mais difícil, porque eles não têm a referência lá clássica lá do E-Faraó, né? Porque antes, e, né, enfim, a minha geração, né, sempre tem aquela brincadeira que o pessoal, né, um grita, eu falei Faraó, aí outro responde, E-Faraó. Mas é um bom momento vocês ensinarem isso para eles também, né? Então a gente pensa, né, no Olodum, que tem essa música clássica que foi imortalizada na voz da Margareth Menezes, e mostrar o Olodum para essas crianças, não só como esse bloco de carnaval, de música, mas também na sua constituição como um espaço fundamental para a afirmação da identidade afro-brasileira conectada à diáspora africana. Né? Porque as próprias cores do Olodum remetem ao movimento panafricanista. Então, essa apropriação que eles têm no Egito, por exemplo, né, dessa música do faraó, a gente tem essa conexão, né, entre os movimentos panafricanistas e, basicamente, essa ideia da diáspora africana. Então, é interessante perceber como que isso também permeia o contexto baiano, e seria um elemento importante, né, para fazer esses estudantes refletirem também, historicamente, né, de que forma essas raízes africanas e essa diáspora interagem, de alguma forma, com a construção da cultura no Brasil. Então, é importante também para trazer esse elemento de diversidade,
Tá? Então, eu acho que o Olodum também é um exemplo muito rico para a gente analisar algumas conexões e tensões, na verdade, entre essa estética, entre aquilo que é comercial, o que é ativismo e o que seria uma história concreta, né, da escravidão, do povo negro e da diáspora. Então, eu acho que ele é um exemplo riquíssimo para se usar em sala de aula, porque ele é possível, inclusive, de conectar com questões e problemáticas contemporâneas muito sensíveis, né, que é a questão de raça, de pertencimento, de resistência cultural, de identidade. Então, eu acho que o Olodum ele é um caso bastante interessante, né? Então, a gente pensando nessa relação ali com o panafricanismo, a gente tem essa associação, essa luta, né, que dentro desse movimento, uma luta pela africanização do Egito, que também toma contornos políticos e a gente tem cada vez mais uma associação de uma africanização do Egito também percebida como um sinônimo de negritude, né? Então, a gente precisa disso, né? A África, ela permanece sendo o continente da diáspora, a gente tem uma construção dessa identidade africana, então ela é um continente negro, de personagens grandiosos negros, isso também dá força a esse movimento. Né? Não é uma questão da gente, inclusive, assim, julgar. Para mim, interessa muito menos, na verdade, se Cleópatra era branca ou negra, mas muito mais entender de que forma essa necessidade de provar, né? O que isso diz, né? Essa necessidade de provar que Cleópatra era branca ou era negra, o que isso diz sobre as tensões, né, presentes na nossa sociedade contemporânea? Que se para os egípcios isso não fazia muito sentido ou não era importante, hoje é uma discussão fundamental. E o que está por trás, né, dessas defesas? Então, a construção dessas identidades africanas, né, não são estanques, não são atemporais, e a gente precisa mostrar para os alunos que elas também são produtos dessas estratégias, seja historiográficas, né, por meio de discursos, como é o caso da egiptologia, sociais, políticas, né? Então, eu não vou me estender muito nessas discussões aqui, porque eu acho que a gente já está com um tempo um pouco corrido. Eu falei que eu ia falar 45 minutos, mas já estou me estendendo muito mais. Então, eu vou passar aqui só para a gente poder, né, ir avançando e eu não deixar de falar nada importante aqui para vocês. Né? Então, fechando esse caso do Olodum, a gente pode usar isso, né, como uma espécie de porta de entrada, digamos assim, para se pensar, né, de que forma o Egito também inspira, né, várias maneiras de criar e consolidar determinadas identidades. Então, o que a gente está falando aqui, né, quando a gente pensa numa Cleópatra branca ou numa Cleópatra negra, na verdade, é que isso, né, está dentro de disputas pela memória do Egito Antigo, né? Então, assim, né, que memória que a gente quer passar, inclusive essa memória que é perpetuada na cultura histórica? É esse Egito embranquecido e etc., ou um Egito como parte da África, com personagens negros relevantes, importantes para a história da humanidade? Ah, então, são todas discussões que, a partir, por exemplo, de uma música do Olodum, a gente consegue conectar. Tá? Então, a gente tem, né, como propostas, por exemplo, né, que a gente poderia usar para trabalhar com o Olodum, né, analisar os símbolos visuais, né, as próprias cores do Olodum, né, para que os alunos entendam qual é o significado dessas cores, que são as cores do panafricanismo, de que forma isso se relaciona com a África, com a questão da diáspora, pegar a letra, né, daquela música lá do faraó, do Egito Antigo, e analisar com os alunos, né, de que forma essa apropriação do Egito Antigo ela se insere dentro, né, desses movimentos de resistência, digamos assim, e entender o Olodum além do carnaval, além do entretenimento, e buscar entender também que esse projeto, né, ele está inserido também dentro de um ativismo próprio do movimento negro, porque o Olodum também é parte de um projeto educacional e social. Então, essas referências e esses símbolos também permeiam esse projeto como parte desse ativismo, como forma dessa resistência, tá? Então,
são algumas propostas, né, que podem enriquecer o estudo sobre o Egito Antigo, muito mais do que você chegar lá e ficar falando, olha, tem essas pirâmides lindas e maravilhosas, o Egito, né, recuperar essas mesmas visões, né, que se tem sobre o Egito Antigo, que na verdade invisibilizam outras experiências e colocam o Egito nesse lugar pitoresco. Né? Essas apropriações da egiptonomania, elas têm, infelizmente, pensando nessas apropriações mais coloniais, o demérito, né, de trazerem uma visão um pouco equivocada, conservadora, exótica e orientalista do Egito Antigo. Então, talvez, né, uma mudança de chave, passando a entender a egiptomania como apropriação do Egito Antigo por uma lógica não colonial e por uma apropriação feita pelos chamados grupos subalternos, talvez isso promova uma relação diferente com esse passado e a própria desconstrução dessas ideias coloniais que são perpetuadas na cultura histórica, né? Propiciando, enfim, né, uma inserção dentro de uma memória histórica, de uma memória social do Egito, de forma diferente, tá? Eu tinha alguns outros exemplos, né? Inclusive que o professor Igor deve lembrar, porque eu trabalhei na Ampul com o exemplo da novela 10 Mandamentos, mas eu vou deixar esse exemplo para um outro momento, mas já fica a dica para quem quiser se aprofundar. Eu falei um pouco sobre egiptomania, ensino e a novela 10 Mandamentos na Ampul, e esse trabalho está publicado nos anais, então se alguém tiver interesse, também eu convido a ir até os anais da Ampul, buscar o trabalho e fazer a leitura, né? Porque hoje eu acho que vai ficar um pouco excessivo, né, se eu partir para esses exemplos aqui. Então, deixa eu só ver aqui. Né, tem algumas propostas que eu havia colocado aqui também, mas eu acredito que para a nossa conversa de hoje, o meu recado seria esse, assim, né, de trabalhar, entender de onde vêm essas apropriações sobre o Egito Antigo, né, dessa egiptomania, e buscar uma versão alternativa também, né, que não foque só nos trabalhos e nas apropriações coloniais, e a gente também possa usar esse Egito Antigo como forma de reflexão sobre resistências, sobre identidades que são tão fundamentais para a gente compreender o nosso mundo e também, né, promover essa diversidade. Então seria isso, muito obrigada. Professora Maria Tereza, muito obrigado pela sua fala, foi assim, incrível. Gostei muito dos exemplos, né? A forma como que você mostrou como é possível utilizar a egiptomania como recurso didático. Enfim, meu sonho é ser professor, então quando eu estiver lá atuando, você pode ter certeza, principalmente quando chegar a parte do Egito, eu vou lembrar muito de você. Ah, que alegria. Nós temos uma pergunta aqui já, né, do Igor, meu querido orientador e coordenador do Lefama. Ele perguntou o seguinte, né? Deixa eu pôr aqui. Professora, nosso projeto parte do princípio de que o humor e os memes, como os novos gêneros discursivos, são pontes para o ensino. Na sua experiência, ao trabalhar egiptomania na sala de aula, de que forma o professor pode incorporar o humor e a linguagem midiática atual, como a dos memes que coletamos para desmistificar conceitos complexos do Egito Antigo, sem cair no senso comum ou na superficialidade que a própria egiptomania às vezes carrega? Ah, essa é uma pergunta interessante, né? E acho muito legal. Inclusive, eu vi a apresentação do professor Igor, né, falando sobre o Twitter. Eu achei sensacional. E é muito legal mesmo, porque é uma coisa que desperta realmente esse fascínio, e ele é essa porta de entrada, né? Não adianta a gente chegar também com o pé na porta, querendo arrasar com tudo, a gente tem que dialogar com o que essas crianças consomem, né? Então, acho importante trazer, né? Então, vai trabalhar com meme, vai trabalhar com, enfim, né? Todas essas representações que nós temos aí no meio midiático, mas é importante, às vezes, selecionar, de alguma forma, essas representações por algumas temáticas. E aí, trabalhar as temáticas, né? E tentar fazer com que os alunos reconheçam
qual que é a visão sobre essas temáticas que esses memes apresentam. Então, sei lá, a gente vai trabalhar com uma temática de mulheres, né? A gente vai ter uma representação lá da Cleópatra sedutora, como o exemplo que eu trouxe ali, né? Então, é super legal, é divertido, né? Mas aí usa-se isso como uma porta de entrada para se refletir sobre o papel da mulher no Egito, né? Sobre as próprias questões de orientalismo, e aí voltar para esse, né, produto inicial e fazer com que os alunos passem a refletir, olha, de que forma que isso reflete, né, concepções orientalistas, é claro que adaptando, né, a gente pensa no ensino básico, o Egito normalmente é visto no 6º ano, né, então a gente precisa também ter um cuidado muito grande com a linguagem. Então eu, enquanto professora, era muito difícil, né, porque às vezes era uma linha muito tênue entre você trazer isso como uma porta de entrada e você reforçar o estereótipo, né? Porque é super legal, eles adoram. Né? Eu vou dar um exemplo que não é nem o exemplo do ensino básico. Meus alunos do ensino superior, eu estava com eles, enfim, e aí eu estava percebendo que eles estavam tendo muita dificuldade com leitura de texto teórico, de primeiro ano e tal. Eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Aí eu vi que eles estavam se desinteressando pela disciplina e tal. Eu falei, não, vamos fazer um seminário criativo. Então, vocês vão pegar algum tema sobre o Egito Antigo e vocês vão trabalhar com essas temáticas, né, como se vocês estivessem, assim, de repente, para uma sala de aula, mas eu não quero o formato de seminário tradicional. Então, cada um tinha um texto, né, e pode fazer o que quiser, pode fazer um jogo e tal. E aí foi super interessante, eles adoraram fazer. Só que 100% dos alunos ignorou totalmente as aulas que a gente tinha tido antes e caiu em representações orientalistas. Então, aí também é o momento de você chegar e conversar com seus estudantes e fazer com que eles reflitam e pensem, né, sobre como também aquilo que eles estão fazendo reforça esses estereótipos. Então, acho que seria isso. Não sei se respondi adequadamente a pergunta, professor, mas seria mais ou menos isso. Eu gostaria de saber se alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para a professora. Né, a gente já está se encaminhando para o final, passando um pouquinho do tempo. Eu acho que é isso, né? Professora, muito obrigado de verdade por você estar aqui com a gente hoje. Você é sempre bem-vinda no nosso ciclo, no Lefama. Peço que volte mais vezes, quando puder. E é isso. Pessoal que nos acompanhou, fiquem ligados, né, no nosso canal, porque nós teremos novas atividades do ciclo de estudos. E é isso, uma ótima noite, muito obrigado por quem nos acompanhou. Grande abraço. Muito obrigada, pessoal, até mais. O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba. Mano queixo. O faraó saiu da tumba. Tó, é o passinho do faraó. 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 O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba. O faraó saiu da tumba, tá travado tocando piano. Esse é o passinho do faraó, não é o passinho do romano. Tó.